Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar. Empresários e mais gente, cada fala um novo olhar, cada episódio envolvente. Sinoflow, no ar o som de quem é. Cada história tem valor, ouvido com fé. Um norte que se faz ouvir, com risos, lutas, amor. Um cenário a construir, com histórias e fervor. A capital no coração. Olá, chegando em mais um episódio aqui do seu Sinoflow. Muito obrigado para você que comenta, compartilha, que manda para todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. Sempre em nome aqui, em parceria, né, com a TW Speed. Um abraço aí para o Denilson e toda a galera. E também do Olhar Cidade. Estou recebendo aqui o Luan Cordeiro, assessor de imprensa, jornalista e quase foi jogador de futebol. Então, o menino tem grandes aspirações. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Leandro, pelo convite. O jogador foi detalhe, faltou um pouquinho de talento, um pouquinho de sorte. Mas as coisas acontecem como elas têm que acontecer, né? E graças a essa falta de sorte, essa falta de talento, hoje eu estou no jornalismo, essa profissão incrível também. Bacana. Queria que você contasse pra gente, antes da gente entrar no assunto mais profundo, um pouquinho da sua história, quem que é o Luan, de onde que veio, conta aí pra gente. Então, eu nasci em Vera, aqui na região mesmo, vim para Sinop aos 18 anos, quando eu completei 18 anos, vim estudar. A princípio eu vim para fazer ciências contábeis, nada a ver com jornalismo. E nem com futebol. Fiquei um período em contábeis, a época eu vim para cá sozinho, minha família continuou em Vera. Fiz 4 semestres de ciências contábeis. E aí quando eu percebi que não era o que eu queria para minha vida, voltei ao meu velho amor pelo jornalismo que eu tinha já desde o ensino médio. E aí comecei jornalismo, tentei conciliar as duas por um período, estudava ciências contábeis de manhã e jornalismo à noite. E aí chegou um período que eu não queria mais ciências contábeis, aí logo apareceu uma oportunidade do primeiro estágio no jornalismo, com a Mayla Miranda. Mayla Miranda, essa eu não conheço. É uma jornalista, assessora de imprensa também, está aqui em Sinop até hoje, mas já trabalhou em Cuiabá, governo do estado. E aí, como apareceu essa oportunidade de estágio, eu falei, não, então é a hora de seguir de vez no jornalismo e deixar de lado as ciências contábeis, porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Comecei esse estágio, foi por um período, quase um ano, apareceu a oportunidade de ir para o Só Notícias. Legal. Aí, no Só Notícias, fiquei por quase, mais de 3 anos, na verdade. Fui editor adjunto. E aí, depois de 3 anos no Só Notícias, apareceu a oportunidade de entrar, de fato, na assessoria de imprensa. Até então, nunca tinha tido contato direto com a assessoria de imprensa. Só com o jornalismo factual. Só com o jornalismo factual, de redação. E aí apareceu a oportunidade para trabalhar na época na assessoria de comunicação da Prefeitura de Sinop. Aceitei e me apaixonei pela assessoria. No começo da faculdade tinha um pouco de preconceito com a assessoria. Assim. Mas... É igual o Kleber Romero. O Kleber Romero falou a mesma coisa aqui. Vocês combinaram? Pior que não. Mas aí depois, quando eu conheci a assessoria de fato, me apaixonei. A assessoria ela é muito mais do que você vender o seu cliente, né? Saber como vender e de que forma vender aquele cliente sem ser pejorativo, né? Exatamente. E assim, a assessoria ela te dá um leque gigantesco, né? O jornalismo, no geral, ele te dá um leque gigantesco de área de atuação. Na assessoria não é diferente. A assessoria você pode trabalhar com assessoria política, de empresa, no mundo corporativo. Então é uma área muito, muito bacana, principalmente quando você vê os resultados do seu trabalho, quando você vê que seu cliente está tendo um destaque, tá aparecendo ali para o mercado, às vezes mais do que a concorrência,
ou você leva no poder público quando você consegue levar uma mensagem, que muitas vezes a população lá da ponta, lá dos bairros tem dúvida, e você vê que seu trabalho conseguiu esclarecer aquela dúvida, é muito bacana. E muitas das vezes no jornalismo factual não tem muito isso, né? Jornalismo factual, o nome por si só já fala, né? Normalmente é polícia, economia e política. Difícil você, principalmente no online, né? Online é tudo muito rápido e muitas vezes você não consegue se envolver com aquela história ou ver o resultado que aquela história trouxe, o impacto que aquela história trouxe, porque você sai de uma e já vai para outra, sai de uma e já vai para outra. Termina uma pauta aqui, já vai para outra aqui e você tem que entregar. Mas eu acho que o online ele foi assim crucial para o Luan assessor hoje, porque no online eu aprendi muito sobre time. O momento certo, né? E na assessoria você tem que ter o seu time muito apurado, porque senão quando você vê o cavalo já passou e foi embora. Então o online me ajudou muito nisso, de ter essa percepção de time, de que agora é hora de trabalhar esse assunto e depois a gente vê esse. E na assessoria você tem que estar o tempo todo ligado, e não só ligado com o que acontece com o seu assessorado, você tem que estar com o radar antenado em tudo aquilo que acontece na área que seu assessorado trabalha. Se é política, você tem que estar antenado no que está rolando em volta, se é empresarial, no que está rolando naquele nicho que você está trabalhando. Mas assim, diferente de muito jornalista que vai para a faculdade, você saiu da faculdade já direto para o online. A galera normalmente, quando vai para a faculdade, quer ir para televisão, aparecer na frente da câmera, ou ir para o rádio, onde tem mais status. Então, para ser bem sincero assim, eu nunca tive vontade de fazer TV. Desde o começo da faculdade, eu tinha a certeza de que eu tinha que trabalhar com algo, em alguma área que exigisse muita escrita, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui muito tímido para conversar, nunca fui de falar muito. Então eu sempre tive a certeza de que eu tinha que ir para alguma área onde eu não precisasse enfrentar as câmeras. Porque na verdade assim, eu sou tímido até hoje ainda. Não parece, né, Marcos? Parece que ele não é tímido, não. Eu sou tímido até hoje ainda. E aí eu sempre tive essa percepção de que o que eu me daria bem no jornalismo é alguma área que exigisse a escrita, porque era algo que eu gostava muito de fazer. Gosto ainda muito de fazer, sou apaixonado pela escrita. Os dois extremos, né? Você foi fazer contabilidade, que é muito número. Aí jornalismo, que é muito escrita. Então você é bom nos dois, você é bom em matemática e bom em português. Olha, voltando um pouquinho lá atrás, como eu falei, o jornalismo surgiu na minha vida no ensino médio. Até o ensino médio não era uma possibilidade. Até o terceiro ano do ensino médio não era uma possibilidade. Não era algo que eu sonhava ou pensava em fazer. Porque o meu forte na época de escola era matemática, eram os números. Então eu pensava em fazer alguma coisa de exatas, alguma engenharia, algo nesse sentido, mas o jornalismo não era uma possibilidade. O jornalismo passou a ser uma possibilidade em uma roda de palestras que eu tive no ensino médio, no terceiro ano. Foram vários profissionais de diferentes áreas, advogado, professor, nutricionista, um psicólogo, e entre esses profissionais tinha um jornalista. Foi lá falar sobre a profissão, sobre o jornalismo, como era bacana e tal. E aí a partir daquela palestra que me despertou o interesse pelo jornalismo. Mas assim, ainda não era uma paixão. Tanto é que eu saí primeiro para fazer ciências contábeis. E aí quando eu não me encontrei em ciências contábeis, mesmo sendo com números, aí eu lembrei, falei, cara, e se eu for pro jornalismo? É uma área que eu gostei tanto lá atrás, pesquisei tanto lá atrás, e como eu gosto muito de escrever, quem sabe aí esteja meu futuro. E deu super certo. Comecei, e aí eu me recordo que na primeira semana de faculdade nós fizemos um trabalho. E era a apresentação de um talk show. Legal. Fizemos pequenos grupos com o professor Clemerson na aula de rádio. E aí era a apresentação de um talk show. E aí a gente tinha que levar algum entrevistado e tal.
E aí, na época, o meu grupo, nós levamos um médico para falar sobre ISTs. E assim, foi um talk show muito maneiro, muito da hora. Fluiu super bem, a gente conversou super bem, fluiu. A hora que terminou o podcast, o talk show, o Clemerson chegou em mim e falou bem assim: você nasceu para fazer jornalismo, tranca Ciências Contábeis. E aí, a partir dali, foi só aumentando esse amor pelo jornalismo. E graças a Deus deu certo, está dando certo, né? Bacana. Nessa área da assessoria, você teve a possibilidade de fazer a parte aí de campanha política. Como que foi isso? Foi um desafio muito grande. Muito grande. Porque a época que surgiu o convite para a campanha, eu estava num momento assim meio complicado e tal, decidi aceitar. Inicialmente o convite partiu do Adenilson, que ele tinha a pretensão de se candidatar a prefeito, e aí começamos o trabalho com ele. E assim, depois teve uma pequena mudança no rumo, ele se aliou a então candidata Mirks, e continuei ali na equipe de comunicação. Cara, eu digo que foi uma experiência muito boa, apesar do resultado final não ter sido o que a gente esperava, mas foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muito sobre os bastidores das campanhas políticas. E aquela questão que a gente falou, do time. Do time. Como você não pode perder o time durante uma campanha. Se você perde o time lá no começo da sua campanha, ela compromete todo aquele período. A trajetória toda. E o período de campanha, agora, ele é muito curto. 45 dias. É muito curto para você fazer uma campanha de fato. Porque antes desses 45 dias, você ainda tem que trabalhar ali como pré-candidato. A legislação eleitoral impõe muitas regras que você não pode descumprir, senão você leva multa. Então, o prazo de campanha ele é muito curto, onde você de fato pode trabalhar, pedir voto. Mas foi uma experiência muito legal. Estava cercado de bons profissionais também. O Kleber, inclusive, estava na campanha com a gente. Sou fã número 1 do Kleber, ele sabe disso. Trabalhamos juntos no Só Notícias. Sou fã do Kleber hoje. Quando ele trabalhava no Só Notícias, era muito fã dele, não. Nós éramos concorrentes. Desde essa época aí, trabalhamos um bom período junto. Na época ele era o editor-chefe. E aí, quando ele saiu, eu me tornei editor. Mas assim, foi um cara que me ensinou muito. Então, toda vez que eu preciso trabalhar com o Kleber, pra mim é um prazer gigantesco, porque é um cara sensacional, fora de série. E que tem um vasto conhecimento. Sim. Mas uma coisa que você falou que é interessante, e puxando o gancho no que você falou, dos 45 dias, e aí, já que você quase foi um jogador de futebol, trazendo o jargão do futebol, a campanha política ela ficou praticamente igual ao futebol. Porque o tempo de campanha é curto. O futebol ali, 45, 90 minutos. Sim. A campanha é 45 dias. Então, assim, para ganhar jogo, o cara tem que treinar. Então, hoje o político, ele já tem que usar muito mais o seu trabalho de assessor durante os 4 anos, durante os 2 anos, e se preparar e treinar para isso. Eu acho que é um ponto muito, muito legal isso aí, porque o período de campanha onde você pode pedir voto são 45 dias, mas o período que você tem que trabalhar antes disso, ele é muito longo. Não adianta você chegar, você querer ser candidato e só querer trabalhar os 45 dias. Não vai dar tempo. E não vai dar certo. As pessoas não vão te conhecer, não vão saber quem você é. Muitas vezes as pessoas chegam no dia da eleição sem saber o número de nenhum candidato a vereador. Exato. Então, se você não trabalhar o período forte antes com E não é trabalhar só publicando um conteúdo ou outro na rede social, não é isso. É trabalhar estrategicamente. Assessoria de imprensa não é isso. Eu acho que hoje em dia, com a facilidade da informação, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela também traz alguns malefícios, principalmente para o jornalismo. Porque qualquer um com um celular na mão hoje acha que é jornalista. Qualquer um que faz um videozinho e tira uma foto acha que é assessor de imprensa, e não é bem assim. Então, mas aí está um grande erro do cara que está contratando, do que está ali pagando a conta. Porque
Não é simplesmente pegar um celular e tá aqui, Tirar uma foto. fazer um vídeo, sim. não é isso. Tem que ter uma estratégia por trás disso. E ganha, e eu já lia lá atrás um livro do Chico Santa Rita, que é um grande marqueteiro político, e ele já dizia que a profundidade de uma campanha, ela não depende da anterior e não vai depender da próxima. Então, assim, se o cara não se preparar para isso, estrategicamente, e a assessoria de imprensa é isso, é preparar a estratégia para esse cara chegar no resultado. Preparar a estratégia, alinhar o relacionamento daquele político. Tanto com a imprensa quanto com a população. Exatamente. O assessor de imprensa, ele tem que saber o que a população quer ouvir. Uhum. E se o político ouvir o que o assessor de imprensa tem a dizer, lógico, se for um assessor preparado, né? Se for um cara que tem conhecimento, sabe o que está falando. Se o político souber ouvir e entender o que o assessor de imprensa tem a falar, esse político já deu um passo na frente dos outros, que não tem essa preparação. A maioria vai no achismo, né? A maioria vai daquilo que está na própria cabeça, do conhecimento de política de 200 anos atrás. E você falou da questão das redes sociais e do celular, mas isso também fez com que modernizasse. Sim. Com que tivesse que valorizar muito mais o profissional hoje. Sim. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que valoriza, vem na contramão essa banalização da profissão. Mas assim, vou dar um exemplo aqui, e talvez vão até me criticar depois. Só que depois que a pessoa perde a eleição, ela passa a valorizar muito mais o profissional que ela está contratando. Com certeza. Porque daí ela sabe que o profissional faz a diferença. Não é só o videomaker. E eu sempre digo o seguinte, Luan, o cara que vai contratar, ele tem que ter a noção de contratar um bom chefe, um bom assessor de imprensa, que seja chefe da equipe. Por quê? Aquele cara vai dar o direcionamento correto para o videomaker. Sim. Aquele cara vai dar o direcionamento correto para o outro assessor que estiver junto na campanha. Para quem está dando o tom dos roteiros. O tom do roteiro, ou seja, o assessor de imprensa principal, o cara que vai comandar a equipe, tem que ser muito safo e ter conhecimento. Não pode ser um Zé Mané. E não adianta também ter só o conhecimento do jornalismo. Tem que ser além disso. Você tem que entregar mais do que isso. Cada vez mais o profissional da assessoria de imprensa, ele está sendo cobrado a entregar coisas novas. E principalmente a entrar numa área que talvez não seja dele. Exatamente. A entender um pouco de marketing também. Exatamente. Cara, uma outra área que você atua e que também está dentro da assessoria é a questão dos textos que vendem, né? O copywriter, em inglês. Mas que são palavras que vendem. Como fazer isso dar certo para o seu assessorado? Assim, primeiro você tem que entender quem é seu assessorado. O primeiro passo, você tem que conhecer o seu assessorado. Se você não conhecer o seu assessorado, você não vai saber vendê-lo. Depois, você tem que saber o público, você tem que conhecer o público que se interessa por aquilo que o seu assessorado faz. Porque se você não conhecer, você não vai conseguir criar essa conexão. Então, o primeiro passo, na minha visão, é conheça o seu assessorado. O segundo passo, conheça o público do seu assessorado. Para depois você procurar maneiras de criar essa conexão entre o seu assessorado e o público que acompanha ele. Entendi. Porque aí você vai conseguir ver o que aquele público quer ouvir. Porque não existe uma fórmula mágica para copy. Na prefeitura, por exemplo, quando eu fazia, era uma coisa que vendia. Tinham as palavras que tinham lá em todas as legendas, em todos os textos. Palavras-chave. Que a época era transformação, essa cidade é sua. Então eram palavras que as pessoas se identificavam, as pessoas da rede social da prefeitura se identificavam e ficavam com aquela mensagem na cabeça. De que a cidade estava passando por uma transformação, de que Sinop era dela. Então, esses são os primeiros passos. Conheça quem você está assessorando e conheça quem acompanha o seu assessorado. O que aquela pessoa quer ouvir. Como você vai fazer para ela se sentir pertencente àquela mensagem. E não existe uma fórmula mágica.
É estudo. Para um político, as palavras... Vamos pegar um exemplo ali. Trabalho, por exemplo. Trabalho. Martelar essa palavra. E a cópia, ela funciona quando você repete, né? Quando você falou da questão da prefeitura. Vou fazer um texto e já vou ter um milagre acontecendo. Não é isso. Não. Você repetindo aquilo em vários textos diferentes. Você tem que fazer a pessoa... Toda vez que a pessoa lê o seu texto, ou a sua legenda, que seja, aquelas palavras têm que estar lá. Porque ela vai se identificar. E quando ela ouvir essa palavra em qualquer outro contexto, ela vai lembrar. Essa cidade é sua. É a prefeitura. Sinop vive uma transformação. É a prefeitura. Sinop é um canteiro de obras. É a prefeitura, uma mensagem da prefeitura. Entendi. Cara, tem um cara que tem um político que tem muito no Brasil, é o vereador. A gente tem 5.900 municípios e tal, tem muito vereador. Só que, cara, dos que eu conheço, e talvez eu conheça pouco, aí dos que eu conheço, acho que 1% utiliza assessoria de imprensa, utiliza isso com facilidade. E muitos municípios, às vezes a Câmara de Vereador tem um assessor, que é aquele cara do celular que acha que sabe alguma coisa. Mas assim, posso dar um conselho para um vereador, cara, o que você falaria para ele? Pode até soar um pouco mal o que eu vou falar, mas na minha visão esqueça os cargos de favor. Beleza, você vai fazer seu acordo durante a campanha, faça acordos para outros cargos, mas não para um assessor, cara. Um assessor não é o cara que segura o celular só e pronto, acabou. Pense, a não ser que você queira ser a vida toda, ou a não ser que você queira ser o vereador de um mandato só. Se você quiser ser o vereador de um mandato só, coloca qualquer um para fazer a sua assessoria, para fazer a sua comunicação. Mas se você não quer ser um vereador de mandato só, se você quer, de repente, subir para um cargo maior, uma Câmara Estadual, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal, invista em um assessor. Deixe pelo menos um cargo sem prometer para ninguém de favor e coloca alguém capacitado. Eu fico, assim, tão triste em olhar uma cidade do tamanho de Sinop e olhar para nossa Câmara e ter lá muitos vereadores que não tem um assessor. Tem um videomaker. E na maioria das vezes não é nem um videomaker, é um amigo que está ali por indicação. Precisando do emprego. E uma cidade tão grande como Sinop, poxa, será que eles realmente pensam que não é importante investir em comunicação? Mas aí, né, quando chega a campanha, os 45 dias, ficam que nem doido, né? Aí, atrás dos donos de veículo de comunicação... Aí quer que o faz milagre. Faça milagre, exatamente. O que ele não fez nos 4 anos, quer que faça... É uma maratona de 4 anos, ele quer resolver ela em 45 dias. Aí não resolve. Então, o meu conselho é esse. Se você não quer ser um vereador de um mandato só, se você tem pretensão de buscar uma reeleição ou de buscar uma vaga em uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal, invista em um assessor de imprensa. Ele vai ser o cara que vai segurar sua mão e vai com você durante os 4 anos. E uma coisa eu digo, o cara às vezes está lá no município como Matupá, ou está no município pequeno lá de 10, 15 mil habitantes, aí não tem essa mão de obra com facilidade, né? Nós estamos falando de Sinop, 200 e poucos mil habitantes. Não tem essa mão de obra com facilidade. Ele pode até contratar o cara que segura o celular, sim, mas contrata um curso também para esse cara, para ele aprender a saber o que ele está fazendo. Exatamente. Invista na pessoa. Já que você, às vezes, não tem o profissional no mercado à disposição, porque a gente sabe que para você encontrar jornalistas, hoje em dia é complicado. E ainda mais bons jornalistas. Não é fácil. Pelo menos de quem entende, tem uma boa noção do que é responder pelo menos as 5 perguntas básicas do jornalista. Tem alguns aí que não sabem nem o que é o lead. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a gente foi comentar sobre o que era lead e ele não sabia responder. Então você tem razão nesse sentido. E uma das grandes brigas que eu tenho, Luan, é as câmeras do interior. Sinop, lá o vereador tem 3 cargos.
Você pega Cuiabá, o vereador tem 6 cargos. E ainda pode aumentar. Ainda pode aumentar. Agora você pega as cidades mais longínquas que o vereador não tem nenhum cargo disponível. E tem dinheiro e fica devolvendo dinheiro para a prefeitura. Gente, vereadores, entendam, devolver dinheiro para a prefeitura é atestado de incapacidade técnica de gestão. Sim. No mínimo. Então, assim, presidentes de câmaras e vereadores de outras cidades, criam cargos e coloquem profissionais. Porque assim você não vai precisar ficar que nem um doido na época de campanha, ligando pro lado, ligando pro ar, querendo contratar de última hora e não tem profissional disponível no mercado. E aí a contratação vem com aquela missão de fazer milagre, né? E milagre não faz em 45 dias. Não tem como. Se você não foi visto em 4 anos, impossível você ser visto em 45 dias. Quando você tem outras 60, em cidades menores, outras 60 pessoas tentando aparecer. Em Sinop, outras 200 pessoas tentando aparecer pro mesmo cargo seu. É impossível, não tem como. E eu sempre digo, Luan, o seguinte, o cara se elegeu vereador. Aí ele foi um azarão, por exemplo. Entrou lá por uma pauta, por um conceito, não gastou dinheiro, entrou lá e tal. E ele foi o azarão. Aí esse cara, ele entra numa outra maratona, que é a maratona que eu falei, a maratona dos 4 anos. Sim. Porque a próxima eleição ele já não é mais azarão, ele já foi vereador. Sim. E aí se ele não comunicou, às vezes o cara trabalhou pra caramba, fez um monte de coisa legal. Só que se ele não soube comunicar isso, a população não vai valorizar. E aí ele não volta. É vereador de um mandato só. Se você achar que pode Ó, a Cini tá aqui dizendo que é verdade. É o que eu falei antes. Se o cara não tiver a percepção de quão importante é ele fazer com que o que ele está trabalhando chegue até a população e vai chegar através de um assessor, ele vai ser vereador de um mandato só. Ele pode andar a cidade toda, e de bairro em bairro. Se ele não fazer com que aquela mensagem chegue de uma maneira assertiva, ele vai ter 4 anos perdidos. E uma das coisas que a galera não entende é que, assim, vou lá fazer um mandato e hoje tá muito em alta, né, as redes sociais, o Instagram. Aí tá lá no mandato, contrata o assessor, aí o assessor só faz o vídeo só para as redes sociais dele, não tem uma relação com a imprensa. Porque as redes sociais é importante, mas tem que ter a rede social, tem que ter a imprensa, claro. Porque na hora que as pessoas procurarem no Google lá, aparecer a foto do cara no Sou Notícias, no Olhar Cidade, no GC Notícias. Além disso, cavar a participação do cara em entrevistas em rádio, cavar a participação do cara em entrevistas aqui, ó, em podcast. Então, esse é o papel do assessor. Exatamente. O papel principal do assessor é vender o seu assessorado. E existem N maneiras de você vender isso. Não é só a rede social. E, assim, eu digo que a conquista mais difícil para um assessor é ter bom relacionamento, é ter uma rede de contatos, onde você consiga encaixar o seu assessorado, independente do que ele é, do que ele faz. Mas isso não é valorizado. Essa rede de contato ninguém leva em consideração na hora da contratação. Ninguém quer saber se você tem... A maioria das pessoas, na verdade, não querem saber se você tem um bom relacionamento com jornalista X, jornalista X, jornalista X. Porque a partir do momento que o assessor começa a fazer aquela assessoria, ele está abrindo a rede de contatos dele para você, para o seu assessorado. E a rede de contato dele, particular, network particular. E o que é o mais caro que um jornalista tem são seus contatos, suas fontes. Uhum. Mas isso muitas vezes não é valorizado. O assessorado acha que alguns acham que é só manda aí para o veículo de comunicação, ele vai publicar. E não é assim. Claro que não. Hoje em dia, com o advento da internet, são muitas informações que chegam. Muitas informações. Informação toda hora. A notícia não para, os fatos não param. Você foi editor e eu tô na frente de um site. Cara, eu recebo no mínimo, por dia ali, uns 50 e-mails. Com sugestão de pauta. Então, e muitas vezes não é só a sua pauta ser interessante. Muitas vezes vale mais o seu bom relacionamento, o seu bom contato, do que a pauta ser boa, relevante. Cara, a pauta que chega por e-mail, eu acho que por mês eu devo publicar uma, no máximo 2. Que chega por e-mail. Pois é.
a maioria das pautas que os assessores conseguem colocar dentro do meu site, e muitas das vezes de forma 100% gratuita, é aquela que vem pelo WhatsApp, que é um amigo. É um cara que você tem uma relação ou, por exemplo, o cara é amigo do Luciano Vendrame, que é um grande amigo meu. Aí o Luciano fala, fala com o Leandro lá, fala no meu nome. Uhum. Essa rede de relacionamento é que vende. Exatamente. E é o bem mais precioso que um jornalista tem. Nem só o assessor, mas o jornalista do modo geral. O bem mais precioso é a rede de contatos. É você conseguir, de fato, colocar o seu assessorado em destaque através desse seu bom relacionamento. Não basta você ter só uma pauta boa, porque pauta tem toda hora, pauta tem de sobra aí. Sobra pauta. Quantas pautas boas não são publicadas, chegam nos e-mails, muitas vezes não são nem vistas, são descartadas. Então, essa rede de contatos é preciosíssima, valiosíssima. Então, se fosse dar um conselho para vereador e para assessores, seria esse. Faça um bom relacionamento. Faça um bom relacionamento. Mapeia quem são os jornalistas da sua cidade. Não procure só quando você precisa de uma pauta. Quando você precisa emplacar uma pauta. Uma das coisas que eu vou dizer, inclusive para o presidente da Câmara, faça um cafezinho de vez em quando para a imprensa. Isso faz uma diferença. Eu lembro que tinha um prefeito aqui em Sinop, não sei se era da sua época, o Nilson Leitão. O Nilson Leitão fazia direto um cafezinho com a imprensa, chamava a imprensa para bater papo, para jogar conversa fora. Cara, isso é relacionamento. Ninguém gosta de se sentir usado, de só ser procurado quando precisa emplacar a pauta. E isso até na vida, né? Ninguém gosta de ser procurado só quando o outro está precisando de você. Vá atrás, dá uma atenção para os jornalistas, assessores, dê atenção para os colegas jornalistas também. Nós temos aqui em Sinop a Dani Melhorança, que fazia o café todo mês na época que ela trabalhava assessorava o CDL. Faça isso, vá atrás do seu colega jornalista, mande uma mensagem sem precisar pedir uma pauta, sem precisar tentar emplacar a pauta, só para manter a conversa, saber que você lembrou dele. Isso faz total diferença, total. Esse bom relacionamento, essa boa conversa, muitas das vezes chama o cara também. Agora está em alta a questão das corridas, maratona de rua. Sim. Chama o cara para correr, chama o cara para tomar uma. Chama o cara para ir num barzinho, conversar no final de tarde. Mantém o relacionamento, cara. O assessor, ele precisa. Assim como a imprensa, os veículos de comunicação precisam das assessorias, as assessorias dependem dos veículos de comunicação. Não é nem questão de precisar, é de depender. Porque se o veículo decide não publicar mais uma pauta do seu assessorado, e aí? O que você vai fazer? E muitas das vezes não tem essa opção de, vou procurar outro veículo. Exatamente. E assim, tirar esse negócio da cabeça de que, eu não vou mandar a pauta pro veículo X, pro veículo Y, porque lá só entra pauta paga. Cara, 90% das pautas que eu publico não são pagas. Não custa você mandar, tentar. Se tiver um espacinho aí, se você puder dar uma força e tal. E normalmente, quando são pautas, por exemplo, pautas informativas que informam a população, e é uma coisa que pode casar muito, tanto o vereador quanto empresas, casar muito a informação relevante para o público com a pauta do seu assessorado. Porque daí a facilidade dela ser publicada é muito maior. Sim. E aí é o papel do assessor, né? Fazer com que aquela pauta ela seja minimamente informativa e não só propaganda, exibicionismo do seu assessorado. Tem que ter alguma informação, porque não adianta você fazer uma pauta só para dizer que seu assessorado é bom, que seu assessorado é o melhor vereador que tem em Sinop, seu assessorado é o melhor político em Sinop. Ninguém quer saber disso. Cadê a informação disso? Cadê a relevância disso? Cara, e uma outra coisa que quando eu fui assessor da Prefeitura de Guarantã, e eu fazia muito, era a gestão de crise. E fazia, por exemplo, eu nunca falei para um veículo de comunicação não publicar uma matéria. Mas eu sempre falava para os caras, publica, mas me chama. Exatamente. Sempre vai ter resposta do outro lado. Isso aí foi algo que eu aprendi na Prefeitura. Aprendi com o Luciano André. Que é um puta profissional. Sim.
É um dinossauro da assessoria da prefeitura. Tá lá Desde a época do Nelson Leitão. muitos anos. Ele mandava, pra você ter uma ideia, antes de eu finalizar aí, continuar, ele mandava a pauta pra gente pelo MSN, tá, gente? É que eu não lembro o que era MSN, ele mandava a pauta pra gente pelo Ele MSN. é das antigas. E assim, ele me ensinou muito sobre isso. De, apesar da liberdade ou do companheirismo que você tem com aquele veículo de comunicação, nunca pedir para não publicar. Nunca. Ele sempre falava que nesses mais de 20 anos dele à frente da assessoria da prefeitura, ele nunca pediu para nenhum veículo de comunicação deixar de publicar tal material. Ele sempre buscava, pedia para que houvesse essa procura para expor o outro lado. A gestão de crise. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho não é você tentar cercear aquela informação. Pô, um jornalista tentando cercear a informação de outro. Fica chato e feio, né? E assim, e tem muitos casos, porque prefeitura, órgão público, empresa até menos, né? Sim. Mas prefeitura e órgão público sempre vai ter problema. Ali é o ninho do problema. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, não tem como você evitar que uma matéria de um problema não seja publicada, mas tem como você colocar a sua voz dentro daquela mesma matéria. Sim. E aí vai do seu jogo de cintura de fazer uma boa resposta, um bom posicionamento. Para que aquela informação tenha o mínimo de impacto possível sobre o seu assessorado, sobre o órgão público. Aí vai o jogo de cintura do assessorado, de não mentir, mas buscar uma maneira de minimizar o impacto daquilo. E eu acho que dá muito mais resultado. Lá em Guarantã, quando eu estava lá, eu sempre falava para os jornalistas, quando você vê um problema, publica. Sim. Porque daí você vai mostrar esse problema que eu não estou vendo, que muitas vezes a prefeita, na época, não estava vendo, que o secretário não estava vendo, e que você está vendo. Então publica. Você viu o problema? Publica, abre um espaço para a gente se manifestar e está tudo certo. E quando são problemas assim, vamos dar um exemplo de infraestrutura e tal, a maioria dos veículos, eles vão mostrar quando você resolver. Mostrar o depois. Exatamente. E aí acaba virando uma publicidade gratuita. Uma publicidade gratuita, isso mesmo. Porque aí as pessoas vão ver que o poder público está trabalhando. Foi cobrado? Errou? Tinha um problema? Beleza, vamos resolver, vamos mostrar que a gente resolveu. E aqui em Sinop, grande parte dos veículos de comunicação fazem isso. Dão esse espaço para mostrar a solução do problema. E até porque engrandece o próprio veículo de comunicação. Sim. O veículo de comunicação fica gigante. Sim. Ah, não, nós resolvemos. A gente resolveu depois da nossa cobrança. Então é bom para todos os lados. É bom para o veículo de comunicação, que saiu com um saldo positivo. É bom para o poder público, que mostrou que está trabalhando. Existiu uma falha, mas está trabalhando. Então todo mundo sai ganhando no final. Não precisa você tentar cercear ou impedir que aquela informação seja veiculada. Vai e resolve, muito mais fácil. E o Luan, pretende continuar na assessoria? Vai voltar para a redação? O que você pretende fazer? Olha, já senti saudade de redação, mas passa em 5 minutos. Aí, ia chamar você para trabalhar na universidade? Pô. Toda vez que eu sinto falta, passa em 5 minutos. Assim, foi um período muito bom. Trabalhar em redação, principalmente com Nossa Notícias, foi assim uma escola gigantesca. Foi uma segunda faculdade. Eu até brincava na época com o Marcos Azevedo, que é o diretor do Só Notícias. Eu até brincava com ele que lá era uma faculdade onde eu recebia para aprender. Então, sou muito grato ao Só Notícias, muito grato. Todas as vezes que eu encontro o Marcos, dá trabalho para conseguir sair, porque é muito assunto. A gente manteve uma parceria muito grande, um relacionamento muito grande. E a gente a gente se vê pouco, pela correria do dia a dia e tal. Mas quando a gente se vê é sempre muito bom. Porque eu sempre falo para ele o quanto eu sou grato ao Só Notícias. Lá é uma escola assim que, cara, porque lá você vê de tudo. Você trabalha com todos os nichos do jornalismo de redação.
É polícia, política, economia. E você não para. Da hora que você chega lá e senta na frente do computador, você só para na hora de ir para casa. Mas assim, é muito bacana. Então, assim, por mais que eu tenha esse meu amor pelo jornalismo de redação, minha pretensão é continuar na assessoria de imprensa. E que abre um leque muito grande, né? Você consegue trabalhar com mais de um assessorado. Sim, você consegue conciliar. E me encontrei na assessoria. Nem eu sabia que eu tinha esse dom. Esse dom e essa facilidade para construir relacionamentos. Hoje, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com todos os veículos de comunicação, com todos os colegas jornalistas. E nem eu sabia que eu tinha essa facilidade para construir essas relações. Só não vai querer ser vereador daqui uns dias. Não. Aí eu deixo para quem gosta. Para quem gosta. Prefiro estar ali nos bastidores, na articulação, nas estratégias. Acho que vida pública não é para mim, não tem meu coração, não. E uma coisa que me apaixonou na assessoria foi isso, cara. E eu, além da assessoria, além do lead e além do release, que é a articulação, cara. A articulação, você está conversando, entendendo, construindo aquela história, construindo aquele projeto. Isso que é legal. E se o seu assessorado estiver aberto a te ouvir, você consegue fazer até com que ele entenda, tenha entendimentos diferentes sobre aquela situação. Porque muitas vezes o político, ele age na emoção. A maioria dos políticos agem na emoção, no calor. E você tem que ser o contar até 10 dele. Exatamente. Contar até 10 e entender que o que vai acontecer dali pra frente. Se eu fizer isso, aqui na frente vai acontecer isso. Então, vamos pensar mais um pouquinho antes de fazer, antes de falar alguma coisa. Então, essa parte da articulação é muito bacana. Principalmente quando você encontra um político que está disposto a te ouvir. Um que eu tenho, assim, tenho o grande prazer de trabalhar até hoje é o Adenilson por conta disso. Muito aberto a ouvir. Muito aberto a ouvir. E desde quando nós começamos essa parceria profissional, desde a nossa primeira conversa, ele foi muito aberto. Eu quero que você fale o que tá bom, o que não tá bom na minha comunicação. Quando eu vou dar entrevista, eu quero que você fale o que eu errei, para na próxima eu acertar. Minha rede social, eu quero que você fale qual o posicionamento. Então, ele é um político muito fácil de trabalhar, muito fácil de lidar, justamente porque ele está aberto a ouvir, está aberto a conversar. Ele tem os posicionamentos dele. Muitas vezes nossos posicionamentos não são os mesmos. Mas isso tá tudo certo, é perfeito. Porque também você não pode encontrar um assessorado que faça tudo que você acha que tem que fazer. O cara tem que ter a opinião dele. Tem que ter, e as divergências são saudáveis. Exatamente. Sempre depois de uma divergência você chega num consenso. Então é muito bom trabalhar com ele nesse quesito, assim. Eu até brinco com alguns colegas jornalistas, alguns colegas assessores, que se todo político fosse desse jeito, assessor não envelhecia cedo. Ficaria sem cabelo, gente, ó. E você pegou uns caras, você é novo e pegou uns caras bons. Eu já peguei cada cara de pescoço nessa vida. Cara que não ouve, que parece eu não sei se é da roça, mas eu sou da roça, e lá na época que na roça a gente amansava burro. E tem uns burros ruins de bridão que a gente fala. Já pegou os políticos igual burro ruim de bridão. Nem tudo são flores. Não. A prefeitura é complicado também, meu amigo. Ali você vê cada coisa. E Câmara de Vereadores é um lugar complicado também, porque assim, aqui Sinop é 15, no interior normalmente é 9, mas são 9 cabeças diferentes, velho. São 9 caras que pensam totalmente diferente. No poder público, na prefeitura, muitas vezes não é nem o agente público em si que é o problema. São os seus secretários. Aí tem o Zé, um que quer aparecer mais que o outro. Aí já acha que a assessoria está boicotando aquela pasta, porque está aparecendo mais a outra, porque é parceira da outra. Tem uma
relação de amizade com a outra, então só a outra tá aparecendo, meu trabalho não tá aparecendo. Secretariado é complicado no poder público, cara. Carne de pescoço. Nem sempre foi essa maravilha que, essa tranquilidade que é trabalhar com a Denilson na minha vida de assessor, não, né? Passei por algumas coisas que eu falava, cara, será que eu preciso mesmo disso? Não é possível que eu tô ouvindo isso de secretário. O agente público tá ali tranquilo, mas o secretário às vezes quer aparecer mais que o agente público ainda. Já peguei uns casos assim, e que normalmente quem quer aparecer muito quebra a cara lá na frente, porque não aparece da forma correta. Exatamente. E às vezes coloca os pés pelas mãos. Mas, cara, muito bacana esse papo, quase 1 hora já de bate-papo. Passou rápido. Cara, a vida se não for é isso, cara. É o fluxo. Que flow. E olha que eu nem gosto de falar. Cara, mas antes de encerrar, eu queria que você desse um conselho para quem tá começando, para aquele guri que tá lá no interior, que muitas das vezes não teve um banco de faculdade, mas tem muita força de vontade. Aquele cara que tá iniciando agora, pro Luan, que tinha um sonho que entrou na faculdade lá, que tinha um sonho de ser contabilista e acabou virando jornalista. Cara, deixa um conselho pra essa gurizada que tá chegando. Cara, eu acho que eu posso falar não desista do que você quer. Assim como tem muita gente aí que vai nos acompanhar do interior, de uma cidade pequena, eu também vim de uma cidade pequena. Las Vegas. 10 mil habitantes, interior, onde muitas vezes você já cresce sem uma perspectiva de futuro. Por ser uma cidade muito pequena, é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que não oferece muitas oportunidades para quem é jovem. Uhum. E assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu, apesar das condições, das adversidades, eu não poderia desistir. Desistir nunca foi uma opção. Porque acho que a partir do momento que você joga a toalha, que você desiste, acho que meio que sua vida deixa de fazer sentido. Então, o maior conselho que eu posso dar é esse: não desista dos seus sonhos, independente das adversidades. Vá do jeito que dá. Eu vim para Sinop, o começo nunca é fácil, morando sozinho, nunca tinha saído da casa da minha mãe. E aí, do nada, 18 anos, e aí, vai fazer o que da vida? Vai continuar aqui em Vera? Acabou o ensino médio. Acabou o ensino médio. E o começo nunca é difícil quando você sai da sua cidade, por mais que seja próximo. Confesso que muitas vezes a gente pensa em dar uma desanimada, mas eu sempre pensava do porquê eu estar ali. Então acho que o principal conselho é: não desista e procure alguma coisa para você se agarrar e ter forças naquele momento complicado. A minha força nos momentos complicados era minha mãe. Eu sempre pensava, poxa, mas tô aqui em Sinop agora. O tanto que minha mãe batalhou para que eu estivesse aqui, só estudando, pagando aluguel, pagando minhas despesas, e agora eu vou voltar? Então, procure algo para você se agarrar nos momentos de dificuldades e vai em frente, cara, não desiste. Se não der certo no futebol, tenta outra coisa. O mundo é muito grande, tem muitas possibilidades, é só você não se acomodar. Quando você não se acomoda e você tem força de vontade, as coisas acontecem e dão certo. Quem sabe você não foi um jogador de futebol, mas daqui a um dia pode ser um assessor do Neymar, por exemplo. Opa, tô aí, Neymar. Me contrate. Voltou pro Brasil agora. Tá precisando de dar uma melhorada na imagem dele. Você tem bastante crise, gerenciamento de crise. Ontem mesmo, no primeiro jogo, cara, já levou uma bolada, já caiu. O povo já tava dando risada dele. Parar de cair, Neymar. Contratar um assessor para melhorar isso. Cara, obrigado, foi bacana esse papo contigo e aprendi bastante aqui conversando contigo. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite e estamos aí à disposição. Próximos podcasts, daqui a algum tempo a gente volta para atualizar como que tá essa lida aí de assessor. Bacana, o espaço aqui vai estar sempre aberto, a gente aprofundar nesse assunto de assessoria, de comunicação, é uma coisa que
Você somos apaixonados. E você que nos assistiu, muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe você por ter aberto essa janela da comunicação, da gente adentrar aí através do seu celular, da sua televisão. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até o próximo episódio, se Ele assim nos permitir. Tchau. O podcast na missão, com vozes de expressão.